Olá, galera! Vou dar só um tempinho para o pessoal já entrar. E é o seguinte, na live de hoje aqui da SJTV, o tema vai ser futebol carioca. Para quem não lembra, o último jogo do futebol carioca, antes de ter parado por conta da pandemia, foi no dia 16 de março. A gente ainda estava na 4ª rodada da Taça Rio. Então, para quem está com saudade de falar sobre futebol, das resenhas pós-jogo e das mesas redondas, aqui a gente vai matar essa saudade. Para quem quiser, pode comentar no nosso YouTube e também podem usar a hashtag Futebol do Rio ASJTV para poder interagir com a gente. Eu vou convidar aqui hoje 4 influenciadores dos 4 grandes clubes do Rio para saber o que eles estão achando desse momento sem futebol, se deve voltar, se não deve voltar e muito mais. Vou começar aqui com João Roberto, Zé Fogareiro, youtuber do Botafogo. Olá! Salve, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver nos ouvindo aí, gravado ou ao vivo agora, para quem está ao vivo, boa tarde. Primeiro dia que é um prazer estar aqui com vocês para a gente relembrar um pouquinho dessa nossa paixão que é o futebol, que é o Botafogo, e que são esses outros que coabitam com a gente aqui no Rio. Então vou chamar também o Roberto Júnior, do Vasco Mil Grau. Fala, meus amigos, cara, um prazer estar aqui com vocês. Primeiro agradecer o convite. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, que eu acho que está me cortando um pouquinho. Acho que foi agora. É um prazer aqui, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com o Zé, cara, que já conheço. Ele não me conhece, mas é um cara famoso na internet há muito tempo. Mesmo sendo vascaíno, a gente acompanha. E o Túlio, que vai entrar daqui a pouco, também é um cara que eu já acompanho há muito tempo. Então, pô, legal demais aqui poder falar com vocês. Então, como o Roberto já adiantou, também vamos chamar aqui o Túlio Rodrigues, do blog Ser Flamengo. Boa tarde a todos aí que vão estar nos acompanhando agora ao vivo, depois. Eu faço igual o Zé também, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que o pessoal vai estar acompanhando. Agradecer o convite aí de vocês para a gente estar batendo esse papo e estar aqui com os co-irmãos, né, do Rio nesse momento complicado, para a gente matar um pouquinho a saudade, né, porque a alegria do futebol é a resenha depois, né, do jogo e tal, aquela coisa toda. Vai ser uma honra estar aqui participando com vocês. E também vamos chamar aqui o Vitor Tenório, do Fluminense Base, para compor aqui o time. Fala, pessoal. Muito boa tarde a todos. Olá. Aí. Saudações tricolores. Queria agradecer a SJ Consultoria aí por estar recebendo essa oportunidade de estar falando um pouco e representando o meu time, né? E vamos lá. Então, galera, eu queria primeiro de tudo saber como agora, sem futebol há já quase 2 meses, como é que vocês estão fazendo para suprir essa falta? Tá rolando videogame? Tá rolando pelada com os filhos? Como é que tá sendo? Posso começar? Pode começar. Pode. Eu tô, assim, para matar a saudade do futebol, né, diariamente já fico ali acompanhando as notícias do Flamengo, apesar de que não tem muita coisa para acompanhar ultimamente sobre o que a gente mais gosta, né, que é a bola no campo, aquela coisa toda, mas como o meu trabalho também é muito voltado para essa questão dos bastidores, né, do clube, e a gente está aí, fica tentando matar a saudade um pouquinho, acompanhando ali o que vem ocorrendo, esse lance de voltar, não voltar, do que fazer, né, de vez em quando vê os gols ali no YouTube, principalmente, né, o ano passado, que, né, foi muito bom para o Flamengo. E a gente já teve um gostinho nesse início de ano também, então a gente fica ali revendo, conversando com os amigos, mas é o máximo que dá para fazer. Né? E você, João? Como é que tá sendo? Estão me vendo aí? Estão me vendo? Agora estão vendo. Então, eu confesso que como a minha paixão é um dos clubes mais tradicionais desse Brasil, eu tô cavucando a história do Botafogo. Infelizmente, como um amigo aí do Ser Flamengo, eu não tenho um passado recente tão glorioso assim, mas cavar um pouquinho, ir lá atrás. Eu estou muito retrô nessa parada e tenho degustado muito a história do Botafogo, revisto muita coisa, relido muita coisa, recurtido muita coisa. E é isso que a gente faz, né? Eu com 2 crianças pequenas aqui, intercalando trabalhos e cuida de criança, e o Botafogo sempre, né? O Botafogo, desde que acorda até vai dormir, a gente está sempre tentando nos alimentar e deixar essa chama acesa, que é o mais importante, né? E como é que tá por aí, Vitor? E você tá no mute. Eu tenho assistido muitos jogos antigos, né?
Recentemente eu assisti quando o Fluminense foi campeão de 2010, assisti a Copa do Brasil de 2007, assisti tristemente a final de 2008 contra a LDU, e também tenho assistido os jogos da Seleção Brasileira e tudo mais. 2012 também eu assisti. Até a derrota tô ansioso tá com a valendo. volta e tô ansioso com a volta do Fred. já tá praticamente, tá bem encaminhado dele voltar, então tô aqui nessa esperança e aguardando. E você, Roberto, como é que tá sendo? Tá valendo também assistir derrota, vitória, empate? Não, derrota eu não gosto de assistir, não. Eu acho que de todos aqui, quem ficou mais feliz com a paralisação fui eu, né? A paralisação foi uma maravilha. Uma pena que foi por um motivo tão pesado, tão ruim, né? A gente faz uma brincadeirinha aqui, mas não é nem motivo para brincar. Mas, assim, de todos os clubes, a paralisação foi melhor para o Vasco, porque a gente estava numa bagunça inacreditável. Então, acho que a mesma coisa aí que o Zé falou, que o Túlio, a gente está na mesma, cara. No início, era até legal, né? Agora eu vou aproveitar para ver jogo antigo, sair vendo o jogo, até o jogo do Flamengo, Botafogo, Fluminense, eu via tudo que é jogo antigo que estava passando, Palmeiras e Corinthians, final de 90 e lá vai, assistia tudo, mas agora já encheu o saco. Live de sertanejo também já encheu o saco. Estou meio desesperador aqui, mas eu estou aproveitando para botar em prática um projeto que eu já tinha, mas que por conta do futebol não parar, não dava para colocar, né? O canal lá ficava sempre em movimento, para a gente comentar do dia a dia e tal, e agora estou conseguindo bater um papo com jogadores que passaram pelo Vasco, já se aposentaram, ou que estão em outros clubes. Isso aí é um projeto que eu sempre quis fazer, está sendo gratificante. Ah, legal. E, João, você falou, como os outros também, que você está muito retrô agora. Tá aproveitando para ver as coisas antigas. Qual é a geração que te deixa assim com mais saudade? Que você assiste e fala, meu Deus, poderia estar jogando agora? Eu acho que a maior saudade que eu tenho é uma saudade do que eu não vivi, sabe? Que é aquela geração do final da década de 60, a década de 60 em si. Eu acho que aquela geração ali marcou a época no Botafogo, marcou a época no futebol brasileiro e no futebol mundial. Uma pena que esse é um ponto clássico da história do Botafogo, ele é sempre muito mal gerido, né? O Botafogo é um clube historicamente muito mal gerido. E naquela época de ouro, as gestões do Botafogo, que eram míopes como a de hoje em dia, já cornetando, se é que eu posso dizer assim, porque a gente está aqui para cornetar, naquela época as diretorias também eram míopes e priorizavam as cifras. Então o Botafogo excursionou muito pelo mundo inteiro em busca de pote de ouro no final do arco-íris, entendeu? Então o Botafogo deixou de fazer conquistas mais contundentes e mais marcantes aqui no Brasil. Muita gente não sabe disso. E eu sou um militante dessa causa, dizendo assim, cara, o Botafogo era o melhor time do Brasil, quiçá do mundo, mas ele não ganhou muita coisa aqui porque ele não priorizava Libertadores, não tinha um campeonato brasileiro consolidado e forte, então o Botafogo buscou dinheiro fora, entendeu? E eu acho que essa é a geração que eu mais tenho saudade, apesar de não ter vivido ela de perto, de ter mais curtido ela em vídeos e em livros, mas eu acho que essa geração eu queria ter visto jogar, e o meu canal seria muito rico naquela época. Sem dúvida. E, Túlio, você me falou que está assistindo um passado bastante recente. Você acha que esse é o que você mais está sentindo falta? Ou, de repente, também 81 aquece seu coração? Como é que tá? Então, eu até o ano passado eu já estava de saco cheio de ficar todo ano, vamos comemorar 81, nasci em 84, então quando eu comecei a torcer pelo Flamengo, né, foi ali no início dos anos 90, né, cheguei a pegar ali o Penta em 92 e tal, já que era, né, o Júnior representando o último, né, daquela geração mais gloriosa do Flamengo, então eu passei por poucas e boas, né, quase sendo rebaixado, brigando para não cair e tal, aquela vexames na Libertadores, aos montes. E o que eu estava vivendo ano passado, que começou, parecia que ia ser mais um ano, né, muito ruim. E a gente esperava que esse ano também, né, a gente continuasse. Eu fui para Lima para poder ver o Flamengo, um esforço danado, me dividei todo e não sei o que, né, eu passei quase uma semana. Então, sim, foi uma coisa que eu vou levar para a minha vida, né?
assim, eu fiz lá um vlog diário lá no canal, né, lá no blog, no canal Ser Flamengo. Então, a gente estava, né, a torcida do Flamengo estava, pô, esse ano também vai ser o nosso, e vendo especialistas, né, falando, olha, o Flamengo esse ano vai estar melhor do que, né, o ano passado. Eu falei, pô, se vai estar melhor que o ano passado, então agora a gente vai, enfim, conquistar o mundo também de novo. Então, eu estava... né, foi muito ruim a paralisação para a gente, porque, pô, a gente está com um time muito bacana, um técnico, né, muito bom e tal. E então eu tava, né, eu tô num momento retrô, mas muito mais recente do que a galera aí, né? E assim, você acha que de alguma forma essa paralisação vai interromper um pouquinho os sonhos do Flamengo, que estava numa crescida direto, ou você acha que talvez não signifique tanto? Olha, a gente não sabe, por exemplo, olhando para a Libertadores, né, olhando para o continente, por exemplo, a Argentina parece que estava, não sei se fechou, mas estava estudando de fechar os aeroportos. Então, como é que vai ser a participação dos clubes argentinos na Libertadores, de repente, numa volta das demais equipes? Eu estou, né, jogando uma hipótese aqui. Então, como é que vai ser essa questão, o próprio Campeonato Brasileiro, né, as coisas que estão acontecendo agora, os números subindo absurdamente. Eu, sinceramente, eu nem penso muito nisso. Eu penso primeiro assim, pô, qual o momento em que a gente vai começar, né, tipo assim, a poder realmente falar, pô, né, agora vai, né, as pessoas já vão poder ir trabalhar, começar a voltar um pouco à normalidade, para aí sim pensar. Eu acredito, olhando para o campo, né, ainda até do que, né, a gente ganhou a Supercopa, a Recopa e tal, da forma como a gente estava jogando com os jogadores que a gente trouxe, que tinha tudo para ser muito melhor, né? E a expectativa é essa, né? Mesmo que volte, independente da forma que volte, até porque antes dos jogos oficiais vão ter os treinos e tal, que seja muito melhor. Eu não vejo, assim, eu acho que a paralisação já prejudicou todo mundo, não só o Flamengo, mas eu acho que no campo, acho que não vai prejudicar tanto, até porque, né, é a base do ano passado e tal. Acho que quando voltar, eu acho que o Flamengo não vai ser tão prejudicado nas 4 linhas. Entendi. E, Vitor, você falou que está aí aguardando a volta do Fred. Seria a geração dele a que você mais sente falta? Eu sinto muita falta de estar no Maracanã, né? Na hora que você me fez a pergunta, deu uma cortadinha. Você perguntou o que eu estou aguardando da volta, né? Isso, você falou que está aguardando a volta do Fred. Eu te perguntei sim. Se você sente bastante saudade dessa geração. Eu sinto muita. A gente também não pode comparar, a gente pode tentar comparar um pouco, porque agora nós temos um meio de campo, né? Assim, podendo falar. Eu confio muito nos meios de campo do Fluminense que estão lá, tanto o Ganso, tanto o Nenê. E o Fred é um jogador que ele não é um jogador de muita velocidade, de pegar, driblar um, driblar dois e fazer um gol. Ele é mais aquele jogador de posicionamento e de finalização. E para você ter um jogador desse no time, você tem que ter realmente um camisa 10, que faça a bola chegar para ele poder finalizar e fazer o gol. E atualmente nós temos, né? Nós temos até 2 que pode muito bem fazer essa posição. E acredito que se ele vier, não é coisa de fanático nem de torcedor maluco, não. Eu acredito que ele ainda brigue pela artilharia do brasileiro. Vitor, acredito que ele brigue pela artilharia, pela qualidade que ele tem, pela experiência que ele tem e pela qualidade que o time do Fluminense tem no meio-campo atualmente. E assim, agora, com essa paralisação toda, todos os clubes estão passando por algumas dificuldades econômicas, o Fluminense não é diferente. Você acha que isso, de repente, não pode atrapalhar numa eventual negociação com o Fred? Ou como é que você está pensando? E eu acho que deu uma travadinha. Que não vai atrapalhar. Você pode voltar? Em mim? Foi. Então, eu acredito que o Mário já tá preocupado com isso e trabalhando sobre isso, entendeu? Até porque nós temos 2 medalhões no time, né? Que é o Ganso e o Nenê. E seria a chegada de mais um, né? A vinda dele, eu acho que não seria tanto problema por conta da situação que ele está no Cruzeiro, né?
que eles estão na justiça e tudo mais, então eu acho que não seria caro ele vir para o Fluminense, entendeu? Por ele estar saindo numa ação judicial. Mas eu acho que não vai ter nenhum problema, não. O Mário é um presidente que tem muita consciência. Eu acredito que ele não faria algo que prejudicaria o Fluminense. Por mais que o Fred seja algo benéfico para o Fluminense, eu acho que se fosse afetar o clube, eu acho que ele não iria trazer, por mais que ele quisesse, entendeu? Mas se ele trouxer, eu acredito que o Fluminense vai conseguir lidar com tudo que for de despesa, até porque ele voltando, o número de sócios com certeza vai aumentar, o número de camisa. Nós vamos ter um ganho extra-campo também, né? Com a vinda dele. E falando em número de sócios, vou falar agora com o Roberto, de um time que conseguiu, assim, recorde de número de sócios rapidamente. E eu queria saber como é que você acha que vai ser a volta do Vasco, se por acaso também esse crescente número de sócios vai ajudar a dar uma segurada nas finanças, se vai ser muito mais complicado. O que você acha? Bom, sobre a volta do Vasco é difícil pensar em alguma coisa, né? Eu acredito que vai ser melhor, porque pior do que estava com o Abel dentro de campo, eu acho que é humanamente impossível, estava muito ruim. Em relação aos sócios, chegou a hora de renovar, né? A partir de junho, a galera que entrou naquela associação em massa de dezembro tem que renovar agora em junho. Vai ser complicado, né? Porque assim, o principal benefício do torcedor, principalmente do Rio de Janeiro, é você ter desconto nos ingressos, é você às vezes nem pagar o ingresso, né? Como é o meu caso do meu plano, eu pago a mensalidade, mas não pago o ingresso nos jogos. Então é complicado numa situação hoje que o futebol não é mais prioridade, né? O cara tá preocupado com o emprego dele, tá preocupado em pagar as contas de casa, o Vasco ali, por mais que o cara seja apaixonado, não vai ser a prioridade dele nesse momento, com toda razão, não tem que ser, o cara tem que cuidar da vida dele, da família dele, se sobrar um dinheirinho para poder botar no Vasco, maravilha, mas não é a prioridade no momento. Então, eu acho que vai cair drasticamente, inevitável, já cairia, mesmo com o futebol normal já cairia, porque o torcedor tinha depositado uma esperança muito grande, de olha, a gente vai botar aqui 200 mil sócios, chegou a 187, a gente vai botar aqui 187 mil sócios, mas 2020 vai ser diferente. Criou uma expectativa muito grande. Óbvio que acho que nenhum torcedor do Vasco pensou, não, em 2020 a gente vai pegar o Flamengo, vai meter 5-0 e vai ganhar tudo. Não, isso aí a gente sabia que não ia acontecer. Mas que pelo menos o Vasco brigaria ali na parte de cima da tabela, chegaria forte nas competições e com o tempo ir melhorando. Mas aconteceu justamente o contrário, né? 2020 está sendo ainda pior do que 2019, então isso decepcionou muito a torcida, a tendência já seria cair o número de sócios. Com a pandemia, então, acredito que vai cair ainda mais, mas de toda forma isso foi muito importante, porque o Vasco publicou recentemente o balanço do ano de 2019, e, cara, se não fosse a associação em massa, o clube teria entrado aí no estado falimentar. É por isso que eu falo aqui para o torcedor do Vasco, que não for prejudicar na sua vida pessoal, a prioridade agora é manter a sua saúde, manter a sua família bem, mas se você ainda tiver condições de renovar o seu plano, de manter o seu plano, vai ser muito importante para o Vasco, porque se a gente abandonar esse barco, meu amigo, não tem ninguém para segurar essa onda para a gente, não. E agora o Vasco também, isso já vem de uns anos, e enfim, até o próprio sócio-torcedor é uma consequência disso. Estão passando por uma reestruturação econômica até bem semelhante ao do Flamengo, né? Cara, eu não acho que é semelhante ao do Flamengo, não. O discurso de dentro para fora é de que o clube tá se reestruturando, que o clube vai vir numa crescente, mas o que a gente vê não é bem assim. A gente até tenta acreditar, né, no trabalho das pessoas que estão lá, mas cada vez é uma decepção atrás da outra. Como um exemplo bem claro, no final do ano passado, que o Vasco conseguiu, ainda com um time fraco, fazer uma campanha digna. Teve aquele jogo contra o Flamengo que todo mundo fala, do 4-4, depois o clube que brigava lá embaixo, o Luxemburgo conseguiu levar para a Sul-Americana ali, que ainda é muito, muito pouco, né, para a grandeza do Vasco, para a camisa do Vasco, se contentar com a Sul-Americana é muito pouco, mas para a situação que a gente vivia, principalmente antes da chegada do Luxemburgo, ir para a Sul-Americana foi maravilhoso, e aí todo mundo espera, a promessa, né, da diretoria para o Luxemburgo e para os jogadores é que com dinheiro ali da posição, que o Vasco ficou em 12º, receberia a cota ali da CBF, que conseguiria, desculpa o cachorro latino aqui, mas não tenho como calar a boca do cachorro, que conseguiria pagar os salários atrasados, né?
e não foi o que aconteceu, porque quando o Vasco foi receber essa cota aí, foi penhorado porque a diretoria não pagava o Profut. Então, de dentro para fora, eles falavam que estavam colocando, que montavam times fracos para colocar as contas em dia, que estavam montando times fracos para poder colocar o Vasco de uma forma estável, mas sempre surge uma conta nova aí que não está sendo paga. Então, os caras não pagam os salários, não pagam os jogadores e também não pagam as contas. Então, é difícil entender o que está acontecendo. Entendi. E, bom, essa semana a FED publicou uma nota assinada por 12 dos 14 clubes que fazem o Campeonato Carioca acontecer, pedindo para que retorne o mais rápido possível. Só 2 clubes não assinaram, foi o Fluminense e o Botafogo. E eu queria começar pelos 2 torcedores, Fluminense e Botafogo, para saber o que vocês acham. Vocês concordam com a postura do clube de não apressar muito as coisas, ou acha que, de repente, a gente já teria uma condição de tentar começar a voltar? Bom, eu não só concordo, como me orgulho da posição do meu clube, porque se tem uma coisa que a gente não precisa agora é de afobação, e eu costumo respeitar muito a inteligência alheia. Então eu espero o direcionamento de quem entende de saúde, de quem entende de gestão de grandes massas, e não quero crer que a Ferge ou qualquer outro presidente de clube aqui no Rio de Janeiro está pronto para dizer o que tem que voltar e o que não tem que voltar. A gente está se acostumando a viver semanas de 3 dias. O que são as semanas de 3 dias? Ontem, hoje e amanhã. Essas são as nossas semanas. E eu acho que a coisa tem que ser gerida semana a semana, nessa semana de 3 dias. Então não dá para dizer que a gente... Eu sou contra essa afobação de dizer que a gente vai ficar parado até outubro, e sou contra a afobação de que a gente vai voltar na semana que vem. A gente tem que ir analisando paulatinamente e principalmente com direcionamento de órgãos competentes. Não é a FERJ que vai definir isso. Não é o presidente do Vasco, do Botafogo, do Flamengo que vai decidir isso. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ver com muito cuidado. Já foram 10 mil pessoas mortas no país, sem querer politizar nada. Esse maldito desse corona não é uma gripezinha. Isso mata de verdade. Não tem caixão indo para a cova com tijolo. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade quando tocam nesse assunto. E eu acho que o futebol era uma das atividades mais recorrentes que devia estar alheio nesse momento e dizer assim, nós vamos aguardar. Não tem que emitir nota, não tem que pedir assinatura de presidente nenhum, tem que dizer só, nós vamos aguardar e, na medida do possível, a gente vai fazer um direcionamento para o jogador treinar da casa dele, com a ajuda do fisiologista, tudo direitinho, mas nós vamos aguardar. A gente não está em condição de decidir nada agora. Então, eu não só concordo, como me orgulho dessa decisão do meu clube. E volto a dizer, não sou daqueles que taxam a decisão de um presidente como a decisão de um clube. Por isso não digo que Vasco é desumano, por isso que não digo que o Flamengo é desumano. Digo sim que essas diretorias estão com outras prioridades. E é uma pena. É uma pena. Sim, e realmente é uma coisa verdade que você falou, que não necessariamente o posicionamento da diretoria reflete o posicionamento do torcedor, né? Não, e quem diz isso é um dos primeiros caras que postou a hashtag Força Flamengo naquele episódio dos Meninos do Ninho. Por quê? Porque eu fiz isso? Porque eu dava solidariedade com todos os flamenguistas e não com o desfecho da diretoria depois de tudo aquilo, entendeu? Então, a decisão míope e negligente de um diretor não pode refletir a sua torcida. A sua torcida é muito maior do que isso. Tá certo, então. Você tá me ouvindo bem? Deu uma saída. Eu tô. Então, o que você acha? Eu concordo com o que ele falou aí agora. Eu acho que nós devemos olhar primeiro o que o mundo está vivendo. Antes de pensar na paixão, que é ver a volta do nosso time e tudo mais, a gente tem que ver o que o mundo está passando. Será que o futebol em si é mais importante que tudo que está acontecendo no mundo, entendeu? E sobre colocar o futebol de portões fechados. Eu não concordo tanto também, porque o que nos dá receita são os torcedores, entendeu? E já estamos passando por um momento difícil. Imagina colocar o futebol para voltar com os portões fechados, tá entendendo? Então eu acho que
não tem tanta lógica, e também estaria colocando a vida de muitas pessoas em risco também, né? Não só os torcedores que não estou falando dos torcedores que vão ao estádio, mas sim dos funcionários que vão ter acesso ao estádio, porque, querendo ou não, é uma aglomeração, porque tem equipe técnica, tem tudo, não tem só os jogadores ali, tem toda uma logística por trás disso, né? Televisão e tudo mais. Eu concordo que tem que esperar do órgão competente a isso, que é o órgão de saúde, quando eles disserem que podemos voltar à vida normal, aí nós voltamos ao futebol. Mas a saudade é grande. Com certeza. E, Roberto, o que você acha? Valeria voltar com portões fechados? Inclusive, eles estão pensando em só usar o Newton Santos, São Januário e o Maracanã. Você acha que seria uma solução válida ou realmente melhor dar uma esperada? Bom, Maracanã virou hospital de campanha já, né? Não tem nem como usar. Sim. Eu acho, quando voltar vai ter que ser com portões fechados. Eu acho que o primeiro momento não tem outra expectativa. Acho que não faz sentido nenhum também você sair de uma quarentena e botar 50 mil no Maracanã. Então, não tem lógica nenhuma. E, cara, sobre voltar agora, eu concordo com tudo ali que o Zé falou. Não tem lógica nenhuma, a preocupação não tem que ser futebol. E eu vejo, acho que todos aqui que têm uma opinião contrária à volta ao futebol devem passar por isso também, que a gente comenta sobre isso nas redes sociais. As pessoas, para você é mole, você tá trabalhando de casa aí, falando de Vasco de casa, tá ligando o computador aí, para você é mole. Só que as pessoas não entendem que a gente também tá perdendo dinheiro, a gente tá perdendo patrocinador do canal. Pô, ter futebol pra gente é maravilhoso, cara. Toda quarta e domingo tem um futebol, a gente lá, não sei aqui, mas provavelmente também alguns aqui devem ganhar por jogo, vai lá, faz alguma cobertura, alguma coisa do tipo e ganha um dinheirinho de freela. Todo mundo aqui depende do futebol para ganhar um dinheirinho a mais. Então tá sendo ruim para todo mundo tá sendo prejudicado. E sobre o que o Zé falou ali, sobre a opinião do presidente não representar a opinião do clube, apesar de eu concordar muito, daqui a 10, 20 anos, ninguém vai lembrar que foi o Alexandre Campelo que assinou uma carta pedindo o retorno do futebol, enquanto 10 mil pessoas estavam morrendo no Brasil. Vão lembrar que o Vasco assinou uma carta pedindo o retorno do futebol. Então isso pega muito, muito mal para a história do Vasco. O Vasco que se orgulha tanto, o maior título do Vasco é a resposta histórica, né? Uma carta assinada por José Augusto Prestes. Ninguém deve lembrar o nome do presidente que assinou a resposta histórica. Todo mundo fala, o Vasco assinou uma carta se recusando a tirar os jogadores negros. Ninguém lembra o nome do presidente. Para ser sincero, eu até pesquisei antes aqui para falar, porque eu também não lembrava. Ninguém lembra quem assinou. Todo mundo lembra que foi o Vasco. Então, daqui 10, 20 anos, vão lembrar que o Vasco assinou uma carta pedindo o retorno do futebol, que o Flamengo assinou uma carta, enquanto 10 mil pessoas estavam morrendo. Cara, isso é uma mancha, assim, sem tamanho na história dos dois clubes. Sim. E, Túlio, você já tinha falado também anteriormente que era contra, e o Flamengo está sendo até um pouco incisivo em tentar voltar. O que você acha dessa decisão? Olha, assim, como o Zé colocou muito bem, o Roberto também, eu não consigo nem tentar explicar o que eles estão tentando fazer, porque não dá para entender. Eu sei que o Flamengo é quem vem trabalhando muito nos bastidores, e aí até usando o que o Roberto falou, né? A gente fala o Flamengo, mas é o presidente, é um outro vice-presidente que vem trabalhando politicamente também para tentar, né, fazer com que o governador aprove essa volta, e eu sei que o Flamengo está de frente nisso e que a federação também está sendo pressionada a isso, né? E a gente, eu até entendo toda a preocupação, acho que tem que se preocupar sim, questão dos patrocinadores, arrecadação, mas você não pode nunca colocar a vida na frente. E a gente olhar o que estão dizendo, né, a Organização Mundial de Saúde, nossa própria, né, a Secretaria de Saúde do Rio e essa situação toda. Eu sou, assim, terminantemente contra a volta, né, agora das atividades, né, porque eu estava vendo um estudo de um instituto, foi até responsável lá pelo Reino Unido ter voltado atrás na sua estratégia, né, de combate à pandemia, em que eles fizeram um estudo olhando aqui para o Brasil, né, olhando a taxa, tendo como base, né, a população, a taxa de óbito e de contágio. E a nossa taxa de contágio, né, ou seja, cada pessoa, né, normalmente falando, ela pode, né, contaminar mais 3 pessoas. E o ideal é que cada região você tenha isso abaixo de 0. E hoje o Brasil, né, você pegar, né, as grandes cidades, São Paulo, Rio,
e tal, tem entre a quarentena entre 40% e 50%, e você hoje está com essa taxa em 1 ponto alguma coisa, 1,70, ou seja, uma pessoa está contaminando ainda praticamente 2 pessoas. E a nossa curva está subindo. A gente não está, por exemplo, a Europa, que está começando já a voltar, eles estão 1 mês na nossa frente. Eles estão 1 mês na nossa frente. Né? Então, eu estava vendo a Alemanha, que teve também mais de 100 mil pessoas contaminadas e tal, que, né, começou a voltar aos treinos com um protocolo rígido, protocolo que inclusive o Flamengo copiou. Eles estão 1 mês na nossa frente, né? Então não tem como agora você chegar, por mais assim, eu vou pegar, falando assim, do Flamengo, eu sei que vai ter torcedores do Flamengo me criticando, eu não me importo com isso. O Flamengo tomou toda, né, tá fazendo esse protocolo, fez os testes. Eu estava vendo agora aqui numa matéria que fez parceria com um hospital lá na Gávea. Agora, os outros clubes vão ter essa condição. Por exemplo, o Flamengo vai fazer 300 testes semanais. Né? Isso custa, sei lá, 100 mil reais. Os outros clubes, e aí eu tô falando dos clubes menores, pra gente terminar o Campeonato Carioca. Vão ter condições de arcar com isso? O futebol é um esporte de contato. E como foi bem colocado, envolve muitas pessoas. Então, como é que você vai pensar agora que a nossa linha, né, a tal da curva, está subindo? Você fala assim, vamos pensar em voltar. Eu acho, sim, que você pode discutir o protocolo que foi feito na FERJ, o protocolo Jogo Seguro. Eu acho que tudo isso é válido, mas não para você falar assim, olha, tem aqui o protocolo, agora vamos pressionar lá os governantes para voltarem, né? E eu sou terminantemente contra, apesar de Flamengo já teve, a Adidas atrasou lá o pagamento, os patrocinadores, lógico, eles cobram essa exposição, mas, cara, a gente está vivendo um momento em que o futebol não é essencial. Eu sinto saudade todo dia do futebol, né? Ficar em casa, eu trabalho com esporte. Então, assim, não tendo jogo, cara, é horrível. Né? Eu trabalho num programa de TV que, cara, você não ter futebol é horrível, sabe? Para todo mundo. Eu tive meu salário cortado em 50%. Entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa prejudicada diretamente pelo que vem acontecendo, mas você colocar em risco as pessoas, né, a vida, no Flamengo, eu tenho um amigo, o Sandro Rio, não sei se vocês viram, chegou a sair na imprensa inteira, né, que teve, né, foi contaminado pelo coronavírus, entrou em estado grave, chegou no hospital morrendo, né, e, né, conseguiu sair, né, ter que ficar no respirador, aquela coisa toda, saiu. Teve agora uma complicação de novo, é um funcionário do Flamengo e, cara, tá lá, tá lutando pela vida, sabe? Tá mais de 1 mês internado. Então, o clube agora perdeu o massagista, o Jorginho. Então, cara, assim, vale a pena a gente arriscar? Eu acho que pro futebol começar a voltar quando a gente, né, eu acho que muita coisa ainda tem que ser liberada antes, por exemplo, as concessionárias, acho que tem coisas mais essenciais ainda, né? E muita coisa ainda tem que ser feita pelos nossos governantes e uma série de... Desculpa até me alongar um pouco, mas... e eu não me furto, tá? A criticar a diretoria do meu clube quando eles estão errados. Um exemplo aqui, por exemplo, é a condução nessa questão do Ninho, né? Eu também acho que tem uma série de situações erradas, como está sendo agora, tirando a questão, acho que tem que fazer os testes, foi parabéns para o clube, fazer a parceria com o hospital e tal, tá na discussão do jogo seguro, mas forçar para poder voltar o futebol nesse momento, eu acho completamente uma bola fora lá do presidente Landim e da diretoria. E só para complementar, Túlio, isso que você bem falou, a gente tem essa peixe aí, que eu não gosto muito de usar, mas entre aspas, de influenciador. Então a gente não pode fingir que nada está acontecendo. Toda vez que eu toco nesse assunto nas minhas redes, chove crítica em mim, dizendo assim, porra, da sua varanda gourmet não dá para ver a crise, tá? Sabe? Como se eu não fosse um ser humano que fizesse o mesmo cocô que o cara que está do lado de lá, entendeu? E quem está falando aqui é um cara que está desempregado. E nem por isso eu estou indo nas redes sociais para chorar, para dizer, porra, a crise está muito ruim. Amigo, a crise está para todo mundo. O que a gente tem que priorizar e dar importância é que o Brasil já produziu 3 ataques de 11 de setembro em 2 meses. E aí nós vamos fingir que nada está acontecendo, que 10 mil pessoas não morreram, sabe? E vamos aqui ficar gritando Garrincha, Nilton Santos, até quando, cara? A gente tem que falar sobre isso sim, entendeu? A gente tem que tocar nesse assunto sim, porque isso é vida. Isso, antes de ser futebol, isso é vida, entendeu? Então não dá para dar essa passada de pano aí, dizer que, porra, vamos voltar porque tem gente passando fome.
pessoas já morreram. Antes de ter gente passando fome, que eu acredito que tenha, que a dificuldade está para todo mundo, 10 mil pessoas já morreram. E nós vamos fazer o quê? Vamos falar e daí? Vamos fazer um churrasco? Não dá, cara. Uhum. E assim, o Túlio até chegou a falar sobre a situação dos clubes menores também, que provavelmente até mesmo nessa retorno, seja retorno daqui a um mês ou daqui a 8 meses, não sei, também vão sofrer um pouco, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês acham que vai ser isso para os clubes pequenos, até porque, como eu falei, existe essa ideia da FERJ de retornar só com 3 estádios, e 3 estádios só aqui na capital. Então, assim, talvez para os clubes menores, aliás, seja essa volta um pouco mais difícil e talvez essa dificuldade ameace o estadual. Vocês acham que, por isso tudo, o estadual está de alguma forma ameaçado? Cara, eu acho que os clubes pequenos é quem mais precisam, né, desse dinheiro do estadual. É quem mais sofre. Acho que não só no futebol, acho que na vida também, o cara que é mais pobre vai sofrer mais do que quem tem uma condição melhor. No futebol não vai ser diferente. O meu primeiro emprego em comunicação, eu fui assessor de imprensa do Angra, que joga a segunda divisão do Carioca. E, cara, a realidade dos jogadores de futebol da segunda divisão é muito, 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 muito diferente. Os caras ganham menos do que um vendedor de loja do shopping. Assim. A média, muitos ali era só ajuda de custo mesmo, alimentação, vivendo do sonho de ser jogador. Então é uma realidade muito diferente. Eu acredito que um clube de primeira divisão, tirando talvez o Volta Redonda, que tem uma estrutura legal, no Rio tem alguns outros que tem uma estrutura legal, mas ali a grande maioria também deve viver uma realidade muito difícil. Então, para esses clubes é fundamental o campeonato estadual, né? Por isso que eu até sou contra de terminar o estadual sem nada. Por mais que a gente não ligue aqui, nós dos 4, pô, se o Flamengo ganhar o Carioca ali, a gente vai beber uma cerveja no dia, o Túlio vai me zoar e acabou. Segunda-feira ninguém lembra mais quem foi o campeão. Chega no final do ano, tu nem lembra quem foi o campeão estadual. Mas para os clubes pequenos é importante demais essa receita da televisão. Então, quando voltar, eu acho que tem que dar um jeitinho de fazer esses 4 jogos aí no sacrifício para esses clubes menores, para esses trabalhadores dos clubes menores também receberem o que é deles de direito, mas de toda forma o estadual tá na hora de ser repensado, né? Essa fórmula aí tá muito desgastante, não dá para continuar dessa forma, muito desinteressante, jogos com estádio vazio, tirando o Flamengo esse ano que lotava o estádio não por conta do estadual, mas por conta do hype do ano passado, né? Todo mundo queria ver o time campeão da Libertadores e tal, então talvez a única oportunidade do cara que não vai conseguir no Brasileirão é assistir ali o Flamengo contra o Macaé, contra o Cabofriense, então ainda conseguia lotar o estádio, mas a realidade dos outros jogos era jogo para 2.000, 3.000 pessoas, então é inviável. Pô, posso pegar um gancho nessa fala do Roberto aí que foi boa, Cecília? Claro, só para eu já dar a minha resposta. Uhum. Eu discordo um pouco, Roberto, pelo seguinte, a gente está vivendo uma coisa que a gente nunca na nossa vida pensou em viver, é algo totalmente fora da curva, e os clubes pequenos aqui do Rio, muitos deles, vivem só 6 meses do ano. Muitos clubes não têm nenhuma outra competição para jogar. Então, eles se planejam para pagar suas folhas em 6 meses. Quanto mais a gente alongar essa história, mais dinheiro e mais poder os clubes pequenos estão perdendo. Então, ao meu ver, a FERJ, ao invés de estar preocupada em voltar com o futebol, ela devia estar totalmente focada em dar uma solução para o campeonato, para, de repente, dar um respiro para esse time pequeno. Vou te mostrar como. O campeonato francês foi decretado finalizado. O campeonato argentino foi decretado finalizado. Eu acho que era uma oportunidade de finalizar o Carioca, tá? E dizer para os clubes pequenos assim, corram para quem puder romper contrato, rompe, porque senão a galera tá pagando esse mês de salário aí, os clubes pequenos, sem poder, porque vão se esgoelar. Se ficar esperando para a gente resolver isso em outubro, em setembro, os caras não vão ter elenco. Então, eu acho que era uma grande oportunidade da FERJ, ao invés de estar buscando voltar, que todos nós aqui concordamos que é um absurdo, ela está buscando dar um fim no campeonato. Para dizer para os pequenos assim, olha, vamos nos programar para o ano que vem? Ano que vem a gente se reestrutura melhor? Porque, cara, a gente está vivendo algo completamente extra-classe. Algo que nunca vivemos em nossas vidas. Uma solução extra-classe vai ter que ter. Trocando em miúdos, algum campeonato vai ter que sangrar. Não dá mais para todos os campeonatos voltarem a ser o que eram antes. Algum campeonato vai ter que sangrar. Então, eu acho que de todos, o que mais dá para sangrar e o que mais está em voga agora é o Carioca. E o Carioca devia ser finalizado para os clubes se planejarem
e a gente repensar o formato da Copa do Brasil, de repente readequar o calendário que a gente tanto busca e tanto quer. É uma oportunidade grande para a gente readequar o calendário, porque a gente sofre em dezembro pra caramba, a gente sofre em julho, desculpa. A gente sofre em julho pra caramba no meio do campeonato. Os europeus vêm aqui e roubam os melhores jogadores. Então, acho que o futebol está tendo uma chance de se reorganizar e não pensar em voltar, mas perder horas de reunião online, todo mundo com a cabeça para pensar e achar um caminho. Uhum. Eu posso, só para complementar, eu acho assim, já que a questão toda é dinheiro, sei lá, quanto que daria para esses clubes nesses 2 jogos restantes, né? Da cota lá que eles têm direito, que foi, né, cortada da televisão. Porque a Ferg, né, que sempre, né, eu vejo lá, jogo Botafogo jogou com não sei quem lá, dá negativo pro Botafogo pagar, mas a Ferg tira o dela, entendeu? Tira o dela, independente do resultado. Por que agora a Ferg não procura uma forma de, sei lá, 200 mil, né, lá a cota do clube e tal? Ver uma maneira de você dar essa grana pro clube, até porque, sei lá, acho que com 500 mil os caras, né, paga tudo, tá vendo? Tem jogadores, eu lembro que logo quando parou, né, ainda tava, né, parou o campeonato, ainda teve um jogo sem torcida e tal, aquela coisa, como é que vai ser? Não, porque tem os times menores têm contrato somente até o encerramento da Taça Rio. Eu falei, mas e se o clube se classificar para a próxima fase? Como é que ele faz? Ele não, né, tipo, ficava um negócio assim na minha cabeça para entender. Então, assim, precisam de quanto? Tenta uma forma, e eu acho que a Ferg, né, ela, né, tá muito bem financeiramente, de tentar ajudar esses clubes. Não precisa ser dar tudo agora, mas, vamos parcelar isso aqui, vamos... Alguma maneira, né, de você pegar ali e dar grana. Eu acho que o tempo que a gente perde com os campeonatos cariocas, não estou dizendo que os clubes grandes, 4 grandes, não deveriam participar, mas eu acho que o Campeonato Carioca deveria ter uma fase somente com os times menores. E, por exemplo, hoje o Botafogo tem lá o Honda, que é um ídolo japonês. Porque o Botafogo não podia pegar agora, no início do ano, fazer lá um tour lá pelo Japão, como os times na Europa fazem, né? Ir lá e vai arrecadar, você vai levar um ídolo, o Flamengo pegar e jogar, sei lá, no Uruguai, agora está nessa crescente no continente, fazer amistosos. É uma maneira de você também arrecadar, entendeu? E aí a gente fica aí preso em sei lá quantas datas do Campeonato Carioca, que, como o Roberto falou, não tem lá hoje, esportivamente falando, né, essa importância toda da gente, que a gente chegasse e ficasse, vou lembrar do Campeonato Carioca de 2019, né, aquele gol do Vitinho, não sei o quê, assim, como o Roberto falou, nem lembrava que o Flamengo ganhou ano passado. Eu vou pegar o Flamengo ganhou. Eu lembro, 2001, né, que ainda tinha aquela... 95, que foi a primeira final que eu fui no Maracanã, infelizmente perdi, aquele gol de barriga do Renato. Então, perdeu essa importância. Se os clubes tivessem uma maneira com que mais datas, eles poderiam se programar melhor, ou na pré-temporada, ou de fazer amistosos, e eles entrassem lá nas fases finais, e aí poderiam ter a liberdade de falar, vamos botar um sub-20, alguma coisa nesse sentido, para que eu acho que teria uma forma de ganhar mais. Mas como o Zé colocou muito bem, eu acho que esse é o momento da gente pensar, né, tentar mudar um pouco o futebol, e eu acho que está se perdendo essa oportunidade. A discussão está sendo como é que a gente tem que voltar, né, e não em melhoria, tanto no calendário e em uma série de situações. Né? E você, Vitor, acha que vai ser uma boa oportunidade? Então, eu concordo com o que o Zé falou sobre tentar ajudar os clubes pequenos, entendeu? Porque o Carioca, ele não é formado só pelos 4 grandes. Nós também dependemos, de certa forma, dos times pequenos, entendeu? Então, não adianta a gente ser egoísta em pensar só no que fazer para ajudar os times que dão sequência também ao campeonato junto com a gente. Como o rapaz do Flamengo aí falou, a folha deles é muito baixa, entendeu? Então, tem vários tipos de ações que podemos promover para poder arrecadar o que cada clube necessita para a gente conseguir manter esse campeonato e tudo mais. Sei lá, pegar o quanto que o vencedor do Carioca ganha financeiramente.
pegar esse valor e dividir entre os clubes pequenos, por mais que tenha um título, vamos dar um exemplo. A final vai ser Fla-Flu lá em setembro, eu dou um exemplo. E ter esse título, ou do Fluminense ou do Flamengo, mas pegar a verba que a FERJ dá para distribuir entre esses times pequenos para eles conseguirem se reerguer e tudo mais. Porque é muito complicado, como disseram aí um pouco antes, tem jogador de clube pequeno trabalhando de Uber para poder se sustentar. Então sabemos que a renda deles é muito baixa, comparando a renda dos jogadores de clube grande, né, que ganha aí 150 mil, 300 mil, 500 mil. Então eu acho que não custaria nada fazer isso. Manter o título, esse ano tal time foi campeão, mas o valor que é pago ao time campeão ser distribuído entre os times menores para ajudar eles a se reerguer. Mas aí é de esperar de um altruísmo, assim, que eu não consigo ver esses dirigentes aí fazendo um negócio desse. Eu acho que é até injusto eu falar aqui pelo Flamengo que fica parecendo clubismo, mas eu acho que o Túlio vai até concordar. Eu não consigo imaginar o Landim abrindo mão da premiação do Carioca para eu vou ajudar os menores. Não vai. Não vai. Alexandre Campelo também não faria isso, não. É da mesma laia ali, os dois. Não faria isso, não. Não vai. Acho que, assim, é uma questão, eu acho que muito mais do que o altruísmo dos próprios clubes, uma organização da FERJ, da própria FERJ, que a princípio serviria justamente para poder organizar melhor o campeonato e arranjar um jeito de funcionar melhor. Então, eu acho que... E é uma pena... Clubes. E é uma pena que a gente tenha falido como sociedade mesmo. Eu acho que o brasileiro faliu um pouco como sociedade. E tenha que vir um cara de fora para nos dar algumas lições. Não saiu na imprensa aí, mas nos últimos dias o Honda foi até o Botafogo e botou o salário dele à disposição do clube para o que o clube precisar e para o que precisar destinar. E nós estamos falando de um cara que deu 6 milhões de reais para o Botafogo. A conta do Honda até agora são 6 milhões a mais no clube, entendeu? Uhum. Então esse é o raciocínio. Enquanto muito jogador aí está lutando para não ter o salário reduzido, o cara... Mas, enfim, são raciocínios diferentes, né? São culturas diferentes, que, graças a Deus, o futebol nos proporciona esse intercâmbio, né? Não, isso aí aconteceu no Vasco também, a gente tem que ser justo. Eu sempre digo nos vídeos no canal, no Twitter, também eu falo, cara, a partir do momento que o jogador veste a camisa do Vasco e entra em campo, ele tá sujeito à crítica, não quer... O torcedor não quer saber se ele tá sem receber há 3 meses, ou se ele tá com salário em dia, o cara tá jogando mal, ele vai ser criticado. Mas, assim, fora de campo, o respeito que esses caras têm pela torcida do Vasco e pela camisa do Vasco é uma coisa, assim, fora de série. Porque não é fácil você continuar ali num clube que você não tem previsão de quando você vai ter as suas contas em dias. O Vasco já está aí com quase 4 meses de salários atrasados. E agora, nessa semana, o Vasco iria pagar janeiro. Uma parte de janeiro, a diretoria chegou, falou que conseguiu uma receita lá para conseguir pagar parte de janeiro. E aí, 14 jogadores do elenco ali, os 14 que ganham mais, Ramon, Castan, Fernando Miguel... Pikachu, Thales Magno, eles se reuniram e falaram, não, paga aí os funcionários, a galera, os jogadores que tá vindo da base, que ganham aí menos também que a gente, então paga essa galera e quando as coisas melhorarem, tenta pagar a gente. Então, assim, mesmo os caras sem receber nada esse ano, eles ainda tiveram essa atitude que foi bem maneira. Olhando, né, dentro dos clubes, os mais prejudicados, como falou, é sempre os mais pobres. Então, os funcionários, geralmente, é a galera, e lá no Flamengo, eles, eu também sou conselheiro do clube, então, quando eles mandaram o balanço, né, para os sócios, eles colocaram lá um aviso que eles tinham feito como é que eles chamaram de teste de estresse, né, e o Flamengo ali, né, eles falaram que o Flamengo tinha condições mesmo que se não tivesse jogos durante 90 dias, que ia absorver, né, um impacto financeiro. Aí chegou no 46º dia, demitiu 62 funcionários do clube, né? E aí, mas Túlio, demitiu lá o Fera, que, né, beleza. Demitiu o funcionário que estava para se aposentar, mas demitiu funcionários que ganhavam um salário mínimo, ajudantes de serviços gerais, copeiros, funcionários com R$ 1.300, tipo, uma economia. Que economia? Até o Mauro César fez uma projeção, considerando que eles ganhassem 4 a 5 mil reais, o que a realidade era completamente diferente, teria um gasto de 600 mil mês, né, se ganhasse isso. O Flamengo não teria condições de segurar isso. Então, e aí depois que teve a polêmica toda da demissão, porque, se todo mundo for lembrar,
até o presidente do Fluminense era o porta-voz da comissão, já está se discutindo desde março a diminuição do salário dos jogadores, né, via sindicato, né, um acordo coletivo. Não se chegou a um acordo. E aí o Flamengo, ao invés de esperar, né, de tentar esse acordo com os jogadores que ocorreu depois, aí eu não estou dizendo que o jogador era a favor, era contra, eu tenho certeza que eles foram contra essas demissões. Até porque ninguém opinou. Mas o clube em si, ao invés de falar assim, pô, vou lá tentar negociar com os jogadores, porque, pô, se eu conseguir diminuir 25%, cara, eu vou conseguir aqui ter um alívio na folha gigantesco, que a gente está falando aí de jogador que ganha mais de 1 milhão por mês lá no Flamengo. E aí, com que cara a diretoria vai ter agora, depois de falar que ele estava, por causa da crise, ele estava economizando, vai renovar o contrato com o Jorge Jesus, que vai ser um contrato milionário, entendeu? Então, o clube meio que botou ali, né, ao invés de demitir os funcionários somente fosse algo muito crítico, ele já fez isso na frente, uma coisa que gerou, né, muita polêmica. Uhum. E você, Vitor, o que acha disso? Desde o início também, o presidente do Fluminense já teve reuniões com os jogadores, principalmente os que ganham mais, né, para poder fazer essa redução de salário, que se nós formos colocar 20% de um jogador que ganha 1 milhão, como ele disse aí, é muita coisa e dá para sustentar muitos funcionários que ganham aí 1.000 e poucos reais por mês. Então, o presidente foi bem sincero com todos eles e teve até depoimentos deles dizendo que o Mário tem sido muito claro e eles têm ajudado de muita forma também os jogadores, o Nenê, o Hudson também se posicionou sobre isso, e eu acho muito bacana, porque acredito que, claro que eles ganham esse dinheiro, mas o custo de vida deles também é muito maior que o nosso, entendeu? Mas eu acredito que por um período que não é tão longo, bota aí 6 meses, reduzir 20% do salário deles, eu acho que não vai mudar muito a vida deles, entendeu? Então, eles, antes de pensar também na ambição deles, do dinheiro deles, eu acho que eles estão sendo muito humanos pensando nisso. Até porque eles também dependem desses profissionais que ganham 1.000 e poucos reais, né? Porque são eles que levam roupa, que são massagistas, que são fisiologistas. Então, eu acho que é uma corrente. Um completa o outro, entendeu? Então, da mesma forma que eles têm a importância dentro de campo para poder ou impedir um time de fazer um gol ou marcar um gol, eu acho que os funcionários também têm uma grande importância para um clube poder andar, para um clube poder seguir os profissionais que ficam em oculto, tem muito importante também. Às vezes até igual a dos jogadores que estão dentro de campo, se mostrando com uma imagem e desempenhando o time, né? Uhum. Sim. Bom, infelizmente a gente não é dessa parte de que ganha milhões, nós não somos a maior parte das folhas salariais, e eu sei que, assim, para quem está produzindo conteúdo, está sendo bastante complicado, e eu queria entender com vocês como é que está sendo para produzir conteúdo para os canais, para o Instagram, para as páginas do Facebook, nesse momento. O que está dando mais certo? Como é que está sendo? Eu posso... Não, pode começar aí. Como eu cubro muito esse lance dos bastidores, né? Como eu falei, da política e tal. Então já deu uma prejudicada porque o Flamengo deu férias para todo mundo no início. Aí, pô, não tinha muito, né, o bastidor. Mas uma das coisas que eu venho fazendo é trazer lives, né? Eu trago amigos também que são youtubers, né, de Flamengo, a gente fala ali sobre o conteúdo dele. Alguns ex-dirigentes, dirigentes atuais também. E é uma maneira da gente tentar se movimentar e, claro, né, tá ali sempre comentando todo dia, apesar de que o que mais alimenta a galera realmente é o futebol, né? Você chegar, teve o jogo, perdeu, ganhou, a gente vai ali, vai comentar, vai falar ou vai participar no canal de alguém, que é o que, né, move essa paixão, né? Pelo menos a minha, né? É muito mais dentro de campo, essa coisa toda, e dá uma prejudicada, mas a gente vai... Né, acho que a live, eu faço live desde 2014, né? Todo mundo descobriu agora, vamos a live e tal, mas a live
ela ajuda muito, muito nisso, né? De você. E facilita também, né? Tinha entrevista que eu estava negociando há não sei quanto tempo. O cara, não, vamos fazer agora e tal, todo mundo com tempo. Aí facilitou para poder fazer. É uma maneira que a gente, né, tenta alimentar, né? E distrair também um pouco a nossa cabeça. E você, Zé? Pode falar, Zé. Pode falar, Zé. Eu de minha parte, cara, eu continuo jogando o coração na frente, porque eu não sou, apesar de ter me tornado essa proporção toda de influenciador, eu não sou um cara de notícia, eu não sou um cara farejador, assim, tão assim, de bastidores, eu sou mais coração, e a minha missão, acho que é mais manter a chama acesa, sabe? Muitos falam isso pra mim, gente botafoguense do mundo todo, pô, cara, acabo me aproximando do Botafogo através de você. E eu acho que esse é um pouco da minha missão, se é que eu posso dizer assim, sem presunção nenhuma, mas é manter a chama acesa, é ficar trabalhando o coração o tempo todo, ficar lembrando que a gente ama o Botafogo e que, apesar de estar distante, a gente está próximo. E assim eu vou levando, um dia de cada vez, cara. Eu não sou muito de planejar, não, entendeu? Eu vou levando um dia de cada vez e amanhã, e eu acredito que amanhã, se Deus quiser, a gente vai ter uma surpresa, e uma surpresa positiva, e assim que eu tô levando. Eu juro para vocês que eu não consigo fazer um planejamento de conteúdo. Eu vou e vou botando o coração na ponta do smartphone e vamos nessa. Um conteúdo que tem rendido bastante nas redes sociais, né, são as enquetes. Aquela que você vai colocando jogadores lá, aí um marca 3 amigos no stories e tudo mais. Eu acho que muitas mídias de esporte têm feito isso para poder não perder o engajamento, né? Porque, querendo ou não, o que nos sustenta, o que nós vivemos é de engajamento. Então, temos que arrumar algum modo, alguma maneira de não perder nosso engajamento dos nossos seguidores, não parar de produzir conteúdo. Uma coisa que eu tenho feito bastante também é que, como eu só cubro base, então para mim ficou um pouco mais fácil. Às vezes eu pego a fala de um jogador lá da base, eu pego os mais promissores e faço umas artezinhas, colocando dizeres com o que ele falou. Aquilo tem gerado muito engajamento para mim também. Eu oriento vocês a fazer isso também, pegar a fala de um jogador, botar uma arte, porque o pessoal interage muito também. E é isso, continuar fazendo essas lives. O pessoal agora está sabendo inovar, né? Muitas pessoas que não é da área de marketing estão começando a virar marqueteiro para poder... Temos muitas turmas formando de marketing informal agora no quarentena. Para poder trazendo conteúdo, porque não temos notícias. Oi? Não entendi, falhou. Não, eu só falei que agora muita gente está tendo várias turmas de marketing informal sendo formadas agora. Isso aí. Então, eu acho que nós temos que continuar pensando nisso, trazer formas para os nossos seguidores também, não esquecer do clube, assim, entre aspas, né? Tu continuar ali colocando matérias, como o Zé falou, colocar o coração na frente e vamos lá. Incentivar eles a assistir jogos antigos, pegar lances antigos legais. Um que eu gosto muito de lembrar é aquele lençol que o Deco deu lá contra o Avaí, que ele domina a bola e dá o chapeuzinho. Então, eu sempre gosto de ficar colocando isso nos stories também, para poder interagir, né, com o nosso público, entendeu? E você, Roberto, como é que tá fazendo para manter a chama do Vasco acesa? Cara, então, eu comecei a me adaptar, né? Acho que, como todo mundo nessa crise aí, no início a gente fica assustado, depois a gente vai conseguindo ali se adaptar com a situação. No início, assim, eu fiquei principalmente aqui no YouTube, né? Porque aqui no YouTube você fica meio que escravo, que você não postar vídeo com uma frequência, a plataforma acaba te esquecendo, aí quando você voltar, já era, esquece que ninguém vai te assistir mais. Então, eu estava pensando em formas de não fazer aqui o algoritmo esfriar, né? Que a gente costuma dizer. E, cara, o meu canal sempre foi mais focado, assim, na torcida, né? De levar, principalmente para quem mora fora, como o Zé falou ali, muita gente também chega para mim, pô, cara, tô morando aqui na Austrália, mas eu assisto teus vídeos, eu me sinto dentro de São Januário, pô, uma forma de me aproximar do Vasco, me aproximar de São Januário, do Maracanã. Então, assim, 100 jogos para mim foi
porque o principal ali era levar esse calor da torcida para a galera, jogos também fora do Rio de Janeiro, então esse era o foco principal do canal. Mas assim, o Vasco é um clube divertido, né, movimentado, sempre tem alguma coisa acontecendo, os bastidores não param, então sempre tem algum assunto para a gente comentar, e tá dando para manter o canal ativo aí, mais as entrevistas também, que agora a gente tem mais tempo de fazer com eles jogadores, mas esse divertimento aí do Vasco, agora surgiu o candidato aí que estava prometendo Balotelli e Yaya Touré, então deu uma movimentada bastante aí no noticiário vascaíno, então deu para segurar uma onda legal aqui no YouTube. E, cara, o Vasco é imprevisível, a gente não sabe que toda semana é uma novidade. Alguma coisa vai acontecer essa semana aí que a gente vai continuar tendo assunto para falar. Inclusive, eu queria conversar com você sobre isso, do candidato à presidência do Vasco, Leve, que, aliás, a política do Vasco é divertidíssima, assim, quase tão divertida quanto a política brasileira. E ele falou que, além do Balotelli, viria Ibrahimovic. Seria um reforço do aonde? Ai, cara, é difícil até comentar, né? Eu, como todo vascaíno, eu já acreditei que o Franco Assunção iria trazer a Flame Miraites para o Vasco, né? Acreditei. Quando o Eurico falou que o Ronaldinho estava 90% certo, eu acreditei. Então, você acha que eu não ia acreditar no Yaya Touré? Mas claro que eu acreditei. Eu falei, se o cara tá botando a cara na imprensa aí, falando que vai trazer, por mais bizarro que seja, por ele não ter a caneta na mão, não é possível que o cara vai se expor dessa forma se não tem alguma coisa, né? Tem que ter um pouquinho do senso do ridículo. Então, criei expectativa, mas não aconteceu não, cara. Foi mais uma pichotada. Acabou que o Ronaldinho veio parar aqui no Fluminense, né? Foi, cara. Mas menos esperado, no fim das contas. Mas aí doutor Eurico trouxe o Andrezinho, que se o Ronaldinho tivesse ido, teria o prazer de jogar com o Andrezinho. Frase de doutor Eurico. Galera, chegou umas perguntas aqui legais pra gente. Queria saber, para vocês, quais foram as derrotas mais dolorosas que os seus clubes tiveram contra os 3 rivais do Rio, e também falar sobre as vitórias, também mais gostosas. Tá, deixa eu começar então, já que eu tava falando. Cara, a primeira vez que eu chorei com futebol foi no gol do Pet, ali em 2001. Tava com 8 anos, 8 para 9 anos. Foi a primeira vez que eu chorei, mas como você é criança, acho que o sofrimento não é tão intenso assim e tal. Mas a de 2014, com o gol do Márcio Araújo, aquela ali foi uma decepção ferrada por todo o contexto, né? Que tem a história que não ganha final desde os anos 80, que quando pega o Flamengo na final não ganha, então ali era o dia de tirar a zica, né? Tava todo mundo confiante, assim, o clima era todo propício pra gente, que dessa vez vai, e aí vai no último minuto, o cara faz o gol e ainda com 1,5 m impedido, essa aí machuca. Até hoje eu não vi o replay do gol, não consigo ver. Quando tá passando assim em algum lugar, eu já pego o controle desesperado para tirar, porque como é a moda agora falar, dá gatilho, né? Não quero, essa aí eu não quero nem ver. E para você, Túlio, falando em Márcio Araújo, sua pior tristeza teve a ver com ele ou foi de outra geração? Olha, eu não tenho saudade nenhuma do Márcio Araújo, tá? assim, derrota assim, que eu vi, né? Não vou pegar assim, históricas que tem, tipo, contra o Fluminense. O gol de barriga foi meu primeiro jogo, né, de final de campeonato no estádio. Foi a pior derrota que eu vi. Pro Vasco, eu não lembro agora qual foi, mas teve, na época de Edmundo e tal, teve, não sei se foi 5, foi um jogo aí de chocolate lá, que Edmundo acabou com o jogo. O Botafogo, acho que a pior derrota, acho que foi eu não vou lembrar agora o ano, mas tem um tal de Renato, o Zé vai lembrar disso. O Flamengo era favoritíssimo, eu não lembro se era um jogo, eu sei que era um jogo importante de Campeonato Carioca. E foi o time reserva, né? Se eu não me engano, isso foi em 97. Isso, pô, o Botafogo lá botou um time reserva e tal, fez o gol. E o Flamengo tinha o melhor ataque do mundo, né? E o Flamengo tinha o melhor ataque do mundo. Sabe o Romário Edmundo? Então, assim, essas foi assim que eu lembre. E de vitórias, assim, como acho que contra o Vasco é emblemático, né? Que eu vi o gol do Pet, até porque eu estava numa situação, né, enfermo, né? Tava, né, internado e tal, aquela coisa toda. E até porque meu pai é vascaíno, então, né, mas foi o cara que mais me incentivou a torcer, né, essa paixão do futebol. Foi assim, uma vitória assim, sobre um rival que eu lembro
lembro assim, com muita alegria. Você tá ali com o Vascaíno, você lembra logo aquele gol do Pet, ainda mais da forma que foi, né? Legal. E, Vitor, o gol de barriga, para você foi uma das vitórias mais gostosas ou tem outros momentos? Eu vou falar para vocês, eu tenho um amigo que ele é tricolor de coração, talvez ele tá até assistindo essa live aí, Ismael, o nome dele. Ele abriu ele tem uma TV lá na casa dele, que ele todo dia, ele tem um disco gravado, ele assiste esse gol. Todo dia ele coloca no horário do almoço. No horário do almoço, quando ele vai começar a almoçar, ele bota esse gol para tocar, para rodar. Já é uma doutrina dele, ele todo dia fazer isso. E depois disso, que eu comecei a acompanhar ele fazer isso, eu comecei a ver a importância desse gol. Eu já sabia, né? Já sabia desse gol, já tinha assistido. Mas depois eu comecei a dar um pouco mais de importância a esse gol depois que eu comecei a ver essa rotina dele, e foi muito legal. Um jogo contra o Flamengo, assim, que eu me lembre, como ele falou de 97, eu nasci em 97, então sou, acho que, o caçula aqui do grupo. Foi contra o Flamengo em 2010, que foi 5-3 de virada. No Campeonato Carioca. O Fluminense estava ganhando, se não me engano, de 3-0 ou 3-1, e o Flamengo foi e virou para 5-3. Porra, aquilo ali para mim, eu chorei muito naquele jogo lá. Chorei muito, que eu tava puto já. Eu falei, como que deixa? Se eu não me engano, foi gol do Wagner Love e do Adriano. Então, eu falei assim, como que eles deixam o cara virar ganhando um jogo de 3-0, vai virar para 5-3? Aí eu fiquei muito puto também. Teve um contra o Vasco, no ano retrasado ou passado, que o Fluminense, se empatasse, quem se classificava era o Vasco, na Taça Rio, se eu não me engano, e fez um gol no finalzinho. Levaram o gol do Fabrício. Isso, fizeram um gol no finalzinho. Eu tava lá no Maracanã, ninguém mais acreditava, a torcida do Fluminense cantando, porque o Fluminense estava se classificando, se eu não me engano, para a final da Taça Rio. E no finalzinho o Fluminense tomou aquele gol, que ele estava sem ângulo para fazer aquele gol. Ele estava sem ângulo lá. E pro Botafogo, sinceramente, assim, de derrota, eu não lembro de alguma que tenha tido uma importância assim, não, entendeu? Não é desmerecendo o clube do amigo, mas eu não me recordo assim, de uma derrota pro Botafogo. Vitórias. Depois eu assisti essa contra o Flamengo, do gol de barriga. Então eu acho que essa vitória foi muito importante. Contra o Botafogo tem essa vitória recente aí na entrada do Carioca aí, que foi 3-0, não foi? Tava lá, foi 3-0. Então, e contra o Vasco, eu tava até tentando me recordar aqui também, mas eu não lembro assim, de importância. A gente tem vitórias assim que você coloca assim de meio de campeonato brasileiro e tudo mais, mas uma vitória contra o Vasco de importância assim eu também não lembro muito bem, não. E você, Zé, quais são suas lembranças? Boas e vocês já notaram aqui, vocês já notaram meus cabelos brancos, minha barba branca, né? Eu sou um cara mais da antiga. Então, uma das derrotas que mais me doeu na história, que mudou a história do Botafogo, com certeza, foi o primeiro jogo da final de 92. Aquele jogo, em 30 minutos, o Flamengo fez o que não fez o campeonato inteiro e realmente matou a decisão, acabou com qualquer chance de ter uma decisão franca, porque os times tinham essa volúpia de ter uma decisão franca. Então, aquele jogo, para mim, mudou a história do Botafogo. Eu tive uma outra derrota pro Fluminense muito doída, que foi um 7-1, cara. O Mário Tilico. Porra, um veneno. O Botafogo tinha Eduardo Cachaça, para vocês terem uma ideia. Horroroso, o time do Botafogo era horroroso. Tomamos de 7-1 do Fluminense. E uma outra derrota pro Vasco que doeu muito no Newton Santos, porque eu inaugurei a estátua do Garrincha nesse dia, cara. Não sei se foi do Garrincha ou se foi do Newton Santos. Tive o prazer de apresentar. Fizemos toda uma celebridade lá, uma celebração lá para inaugurar. E quando entramos no estádio, tomamos de 6-0, com o Dodô fazendo gol também, que me doeu pra caramba. O Dodô tinha acabado de sair do Botafogo. Enfim, essas derrotas me doeram. Estreia do Louco Abreu esse jogo. Estreia do Louco Abreu, e foi o jogo que mudou o caminho do Botafogo nesse campeonato
carioca, porque o Estevão Soares foi demitido, no dia seguinte veio o Joel, e o Botafogo teve uma ascensão meteórica depois dessa oportunidade e acabou conquistando o título, acho que foi de cavadinha, eu acho que foi. Cavadinha, aquela que foi por cima, né? E ganhou do Vasco na final da Guanabara ou da Taça Rio, não lembro, por 2-0, com gol do Louco. Foi bom demais. Acho que foi bom demais, cara. É isso, a nossa vida, eu costumo fazer um paralelo, que é o seguinte, a nossa vida é mais de tristezas do que de alegria, né? Talvez por isso que a gente valoriza tanto a alegria quando tem. Então, é mais fácil lembrar das tristezas, porque ela dói mesmo. Só a gente que é torcedor, a gente sabe que, porra, quando a gente vai dormir, cara, bota a cabeça no travesseiro e fala, puta que pariu, maluco. Porra. Então, as tristezas, pra mim, elas são muito marcantes. E Botafoguense chora mesmo, e eu gosto de chorar. Já dizia Mano Brown, né? O caminho da felicidade é uma trilha estreita em meio à selva triste. Já dizia Mano Brown. Eu sempre falo que... Desculpa te interromper, só para... Não, assim, só para complementar, essa derrota do gol de barriga, né, do Fluminense, foi o que eu aprendi, tipo assim, futebol é isso, né? A gente vai, a gente ganha, a gente perde, no ano seguinte eu tava lá e a gente foi campeão, mas aquela derrota ali me ensinou o que era ser torcedor, que era também eu tava lá com meu tio e tal, que me levou, e falou, cara, no momento ruim a gente também tá aqui, a gente tá junto também, é assim, futebol é assim, a gente não sabe se vai ganhar, né? E a derrota também me ensinou muito como torcedor e que a gente leva também até pra vida, né? Sim, claro. Você vê, só para te complementar, Túlio, aquela vitória no gol de cavadinha histórica do Louco Abreu, eu vinha de 3 anos de insucesso, eu estava no auge do blog no Globo Esporte, eu tinha um blog no Globo Esporte, eu lembro. Estava no auge, cara. E eu vinha de 3 anos tomando na cabeça pro Flamengo, cara. Porra, você não imagina o tamanho da minha cabeça naquele dia, porque eu tirei uma tonelada das minhas costas, cara. Porque eram 3 anos ali, ó, tomando, e depois vem aquela forma maravilhosa com o Jefferson pegando um gol do Adriano. Entendeu? Pô, pegando um pênalti do Adriano. Então, a gente que é torcedor, a gente dá valor a essas coisas, não importa se é carioca, se é título mundial, entendeu? Isso aí... O que importa é a história da gente, né, cara? É o que está em jogo ali. Quando nós dois estamos no campo, o que vale é o nosso embate ali. Pode até ser um jogo de meio de campeonato. Mas o clássico contra Carioca, maluco, ele é muito diferente, cara. É muito diferente. A galera não entende. Quem não entende, cara. Não, e engraçado nesse jogo, eu tava ali nas cadeiras, nesse jogo da cavadinha do Louco Abreu, tinha um cara que ele tava com a dentadura. E aí, quando o Adriano perde o pênalti, ele joga a dentadura dentro do campo, né? Tinha aquele fosso, aí ele falou, porra, esse time me leva até meu sorriso. E Campeonato Carioca. Caraca. Falando sobre derrotas, assim, né? A gente falando sobre derrotas que tiram nosso sono, recentemente eu tive 2. Que foram jogos que, para mim, já estavam... Assim, a gente tinha tudo para vencer, e acabamos perdendo, né, que foi contra o Cruzeiro recentemente, que no finalzinho o João Pedro meteu aquele gol de bicicleta. Foi. E nos pênaltis perdemos pro Cruzeiro. Eu falei assim, cara, a gente levou esse jogo pros pênaltis, a gente vai se classificar, a gente vai passar nos pênaltis. E também falando de pênaltis contra o Palmeiras na Copa do Brasil de 2015, se eu não me engano, ou 16, que na semifinal lá no Maracanã eu fui. Aí o Fluminense ganhou de 2-1, aí chegou lá no Allianz Parque, o Fred machucado jogou, quase fez um gol que o Fernando Praz salvou no finalzinho, e nos pênaltis, aí, pô, um isolou aquela bola. Aí, pô, eu também não consegui dormir depois daquele jogo lá, que pra mim tava ganho. Eu já tinha na minha consciência, pode dizer que tinha torcedor que falava, pô, 2-1, tá, 1 gol de vantagem no Allianz Parque contra o Palmeiras, é muito difícil e tudo mais. Mas eu entrei naquele jogo falando, a gente vai vencer, nós vamos vencer. E chegou quando... Aí eu não consegui dormir, e eu rolava para um lado, aí meu pai percebia que eu tava boladão, que eu ficava xingando toda hora. Aí ele falou assim, vai dormir, para de besteira, que não sei o que, eu não conseguia de jeito nenhum. Não consegui. Mas é isso, são histórias que o futebol... Só quem sabe.
Só quem passa por essas coisas sabe. E como o Zé falou aí, são coisas que ficam marcadas na história, não adianta. Não pode ser ou primeira rodada de Carioca ou final de Libertadores. Só quem torce de coração mesmo sabe o que é sofrer pelo time, né? E também se alegrar, né? Que também a gente não tem só tristeza. Como o Zé falou aí, nós temos na vida mais tristeza do que alegria. É por isso que a alegria é tão importante pra gente. Com certeza. Questão de valorizar cada sorriso, ainda que eles caiam no meio do campo. Tem uma pergunta aí do time de Guerreiros aí, ó. Será que se o VAR estivesse desde sempre, a história dos clubes do Rio seria outra hoje em dia? É muito complicado, né, cara? Porque o futebol... Eu já nem sabia se era para responder agora. Respondeu ou não? Vai. Posso responder? Pode. Assim, o Fluminense tem histórias contrárias e histórias também a favor, né? Que acredito que se tivesse o VAR na final da Libertadores 2018, nós seríamos campeões, né? Porque teve aquele pênalti lá que não marcaram em cima do Washington. E acredito que... Mas também tem outros lances aí que talvez... É muito complicado você falar sobre isso, entendeu? Porque pesa por dois lados. E eu acho que essa pergunta ela é boa, só que ela depende de tecnologia. Vamos trocar a expressão VAR por José Roberto Wright. Será que se existisse o José Roberto Wright desde sempre, a história dos clubes seria outra? Se não existisse o José Roberto Wright? Ó a provocação aí, Com o Wright, com o VAR, sem VAR, aquele jogo contra o Atlético lá, se você pegar assistindo, não tem como... a galera vem, sei que aquele jogo, fala, mano, assiste aquele jogo, tem completo lá no YouTube, tu vai ver que não tem como debater. Mas assim, por exemplo, a gente for pegar esse campeonato mesmo de 2014 com o gol do Márcio Araújo, né, teve até um Flamengo Vasco também, um gol do Douglas, eu acho, de falta, que a bola entra. Que, por sinal, é o assistente que não viu lá além de... É o mesmo cara. É impressionante aquilo, mas assim, geralmente quando a gente lembra de erros capitais, a gente lembra geralmente da final. Mas aí se você for pegar de jogos anteriores e falar assim, mas o Flamengo foi para aquela final contra o Vasco, né? Foi beneficiado por um erro de arbitragem, que eu não acredito assim que seja é um bagulho intencional para o Flamengo. Não, eu acho que eles são ruins mesmo. Eu acho que deveria se profissionalizar. É uma coisa que deveria se pensar no futebol, que era profissionalizar o árbitro de futebol, de que ele não tenha uma outra profissão, que a profissão dele seja ser árbitro de futebol, que ele todo dia ele vai treinar, ele vai os protocolos, uma série de situações para que ele seja um profissional. Sendo que aí, se você for pegar naquele mesmo Campeonato Carioca, de repente pode ter algum outro lance polêmico, que tanto o Flamengo ou o Vasco, de repente, se tivesse o VAR, nenhum dos dois clubes, de repente, estariam na final, de repente seria Botafogo e Fluminense. Mas eu não tenho dúvida de que com o VAR, acho que, com certeza, a história do futebol... Por exemplo, a gente pega... Agora eu vou provocar o Zé, Botafogo 95, final do Brasileiro. Se o VAR poderia, por exemplo, anular aquele gol do Túlio. Então... Anularia o do Santos também. Anularia o do Santos, pronto. Sim. Estava resolvido o jogo, 0-0. É sempre muito complicado agora pensar o que poderia ter acontecido, porque eram muitas variáveis, né? Mas até com o VAR continua polêmica pra cacete. É polêmica. Continua. E se não fosse polêmico, não teria tanta graça. Sim, a verdade é essa. Verdade. Só para não deixar de dar uma alfinetada aqui, durante um bom tempo na Ferj, aí, na dúvida, sempre foi a favor do Flamengo. Durante uns bons anos aqui, na dúvida, era a favor do Flamengo. Em nível nacional, eu nem acho que o Flamengo tenha sempre benefício, seja beneficiado pela arbitragem e tal, mas aqui no Campeonato Estadual, durante uma época, aconteciam umas coisas, assim, esquisitas. Na dúvida, era a favor do Flamengo. Isso aí... Os últimos 70, 80 anos foi assim. Você tem razão. Se você for pegar, por exemplo, na época do Caixa d'Água, a torcida do Flamengo já falava o contrário, entendeu? Tipo, eu não sou muito a favor desse lance de teoria de conspiração, mas a galera cria uma... Cara, eu vi agora, eu não lembro qual foi eu fui comentar esse negócio do protocolo da Ferj. Mano, veio um cara, flamenguista. Irmão, isso aí, Fluminense e Botafogo, é porque eles estão articulados com não sei quem
para não voltar ao futebol realmente, que é para prejudicar o Flamengo. Eu falei, brother, mas assim, parado prejudica todo mundo. Não prejudica só o Flamengo. Aí o cara vem com uma teoria. Uma coisa que eu não imaginava que eu, como bom vascaíno, eu acho que o Zé também, botafoguense, tem isso, a gente cresceu assim, odiando a Globo, né? A Globo é a mãe do Flamengo, a Globo faz tudo... Agora é um papo que tá muito na moda para todo mundo. A Globo faz tudo a favor do Flamengo, o Flamengo só é campeão por causa da Globo, não sei o quê. Aí depois que a internet se popularizou, eu descobri que a torcida do Flamengo também odeia a Globo. Eu falei, como assim, cara? Também. Recentemente aí nos acréscimos, o Fluminense meteu 3 gols no Flamengo, os 3 gols foram anulados. Na verdade, cara, eu vou ser sincero com vocês. Eu já participei de várias discussões sobre esse negócio de Fla-Press, essa história toda, e eu já participei de veículos, eu já trabalhei em veículos. Então, a minha conclusão é essa romantizada que você deu aí, Roberto, de que quando a gente é menor, a gente acredita que todo mundo está a favor do Flamengo. Quando a gente pega uma certa maturidade, a gente vê que, na verdade, os CNPJs não pensam. Quem pensam são os CPFs. Então, a chance de ter um CPF na frente do CNPJ torcer para o Flamengo é maior do que ele torcer para qualquer outro clube. Então não existe essa de aquele veículo. Cara, no fundo, são pessoas decidindo. As empresas não decidem, é o CNPJ que decide. Não, são pessoas decidindo. E realmente, a chance de terem o Flamengo no peito é muito maior do que ter Vasco, Fluminense e Botafogo. Por uma questão de amostragem. Entendeu? Então, antes da gente discutir esse negócio de Fla-Press, que eu acho que até existe, vamos pensar em pessoas. Pessoas, muitas vezes, deixam o seu coração falar mais do que a sua razão. E eu já vi isso acontecer em veículos, com a minha história de vida, entendeu? Profissional que acabou congruindo. Então, eu já participei de várias bancadas assim, pra gente falar, existe Fla-Press, não existe? E a minha conclusão é essa. Amigos, CNPJ não pensa. Quem pensa é CPF. Entendeu? E a chance dele ser Flamengo é maior, infelizmente. Não, e galera, eu tenho o seguinte... você quer falar? Não, pode concluir, que eu já ia passar para a próxima pergunta. Não, eu estava até vendo um debate que teve, principalmente no passado, final da Libertadores, e aí, todos os programas da Globo vão agora entrar link ao vivo, torcida do Flamengo, não sei o que. Aí eu vi, mas a Globo, ou não sei quem, só fala do Flamengo. Eu acho que a questão é audiência, né? Você tem o Flamengo, que naturalmente, né, geralmente é a galera que mais consome ali a página, ou né, tá assistindo na televisão, por ser maior, essa coisa toda. Então, mas isso é tanto pro lado bom como pro ruim. Quando tem uma polêmica, a gente até brinca lá na Gávea e fala assim, eu acho que em clube nenhum alguém sabe dizer quem é o vice-presidente social do Fluminense, mas do Flamengo, porque se faltar luz, o cara já é notícia. Então, e a galera, muitas vezes, o próprio flamenguista, eu falo pro cara, irmão, você que dá alcance à notícia negativa que você está criticando, indo xingar os jornalistas, tô totalmente contra. Cara, tu não gosta? Você vai lá e não consome. Né? Igual o cara que vem... Cara, já escutei assim, você não é flamenguista, você é um vascaíno infiltrado, várias paradas assim muito loucas, entendeu? De criticar esse tipo de coisa, né? Quando o clube erra, e aí é notícia, mas aí vão lá o Flamengo, uma coisa boba, e colocam lá... Brother, você não gosta quando é bom? Você liga lá, a televisão tá na Ana Maria Braga, tá no encontro, aí tá mostrando o Flamengo. Agora, no momento ruim, é a mesma coisa, como foi o lance dos meninos do Ninho, né? Foi pauta na própria Globo, em programas de entretenimento. Então, assim, como é que se fala? Como é que atura ou surta, amigo? Não tem jeito. É pro bom e é pro mal também. Quando tem notícia negativa também. Vocês viveram junto comigo, a gente chegou a ver o absurdo de narrador narrando o avião decolar no galeão rumo ao Catar. Pô. Porra, vai subir, subiu! E qualquer canal que você colocava, aí também vem isso, que não era necessariamente a Globo. Se você trocava de canal, mesma programação. E antes de prosseguir, eu queria ler um comentário aqui. Galera, a galera tá falando que o Túlio é a cara do Diego Ribas. Eu achei muito bom. Muita gente fala isso. Eu ia falar isso agora, cara. Deve ter algum nível, um grau parentístico aí, porque é muito parecido mesmo. Muito parecido. Não, você falou isso. Queria ler aqui a pergunta que chegou pra gente. Queria começar por você, Vitor, porque até teve alguém que comentou sobre, agora que o Fluminense apresentou um novo uniforme, escolheram pela primeira vez uma jogadora de futebol feminino para também apresentar o modelo feminino. E eu queria saber, você acompanha?
Acompanho. Eu, inclusive, como a minha página é de base, eu tinha muitas pessoas me pedindo, muito. Quando começou esse projeto do futebol feminino, o que eu mais recebia direct é: você vai fazer matéria sobre futebol feminino? Você vai fazer matéria sobre futebol feminino? Foi uma das coisas que eu mais recebi, foi isso. Eu acho bem bacana, só que para mim não dava para me cobrir pelo seguinte: tem dias de jogos que são iguais e eu costumava ir em todos os jogos de base do Fluminense. Sub-15, sub-17. Geralmente, sub-15, sub-17 era no mesmo lugar, só que, tipo... Travou, hein? E eu acho que deu uma travada. Vamos dar um exemplo assim. Então, não dava para mim poder focar nas duas coisas, entendeu? Eu preferi focar onde deu certo, onde eu estava conseguindo produzir bastante conteúdo para também não... Meio que eu estou fazendo uma coisa certa, daqui a pouco outra eu não consigo dar um direcionamento certo também, aí acabar me queimando, entendeu? Uhum. Mas eu conheço muita gente no futebol, conheço a Raíssa Jacobi, que trabalha lá na parte de preparação física, conheço, não de falar tanto, a Taisan, eu conheço a Amanda Stork, que é a coordenadora, entendeu? Ela, inclusive, fazia muito match day com a gente lá, na época que ela era do marketing do Fluminense, agora ela assumiu a coordenação do futebol feminino. Eu acho muito bacana incluir a mulher no esporte, entendeu? Como recentemente, para você poder disputar a Libertadores, disseram que você teria que ter o time profissional feminino. Sim, eu acho agora muito bacana. Inclusive até Brasileirão feriar isso. Entendeu? Então eu acho muito bacana, porque, querendo ou não, a renda deles também são menores, por conta de patrocínios e tudo mais. Não sobrecarrega tanto. Claro que tem um gasto a mais, né? Mas eu acho que é um gasto necessário, porque a mulher também tem que se sentir... É importante, né? Porque eu conheço muitas mulheres que jogam bola e não tem tanta oportunidade de sonhar em ser uma jogadora profissional, mas pelo futebol feminino não dar o dinheiro que o futebol masculino dá, acaba desistindo e tudo mais. Eu acho que é muito importante e acredito que também deve ser valorizado o futebol feminino. E eu acompanho, sim, o futebol feminino. E você, Zé, porque, assim, o futebol feminino do Botafogo começou recentemente, começou ano passado, se eu não me engano, ou ano retrasado, mas acabou não crescendo muito. Você tem acompanhado, tá por dentro? Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Eu não gosto de futebol, eu gosto do Botafogo. Então, eu estar acompanhando o futebol é porque é a coisa que mais nos rege o coração, é o futebol. Se amanhã for regatas, eu vou torcer pelo regatas, porque se é na porrinha... Putz, acabou minha bateria. Bom, então vamos continuar aqui, daqui a pouquinho ele já volta. A reação dele foi a melhor. Muito bom, muito bom. Então, continuando aqui. E, Roberto, você acompanha também o futebol do Vasco? Já teve momentos que foi, aí daqui a pouco voltou. Você está acompanhando essa nova fase? O Vasco foi o clube que revelou Marta, né? Tem isso na história também. Mas nisso aí eu tenho um débito com o futebol feminino que eu não tenho acompanhado, não. Até ajudo quando as meninas... geralmente o futebol feminino também está um pouco restrito, assim, que as meninas estão fazendo uma campanha para as pessoas começarem a acompanhar e tal, para tentar levar esse público. Então, de vez em quando, algumas dessas meninas chegam, tenta divulgar o nosso jogo aí, sempre que elas pedem, eu divulgo. Mas, cara, no Vasco tem um problema muito sério. Até tenho vontade de acompanhar, eu moro perto de São Januário, então, para mim, ver o Vasco jogar é sempre bom, não importa se é sub-15, ou profissional, ou se é feminino. Então, cara, eu iria tranquilamente cobrir um jogo do Vasco em São Januário, do futebol feminino. Só que, cara, aí o Vasco pega o futebol feminino e bota lá no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, o jogo. Aí, num horário, tipo, terça-feira, 3h. Então, as federações também não ajudam, né, para o torcedor acompanhar o futebol feminino. Então, complica bastante. Que é o mesmo caso do Flamengo. Às vezes elas jogam na Gávea, mas a maior parte das vezes jogam no Cefam ou em lugares mais distantes ainda. Você acompanha alguma coisa, Túlio? Então, eu por causa do horário, né, eu acompanho ali mais pela internet, né? Eu tenho, inclusive, amigos, né, que também tem canal, a Paulinha,
que acompanha, vai nos jogos, aí ela é da raça, então tem a raça feminina, que as meninas vão aos jogos, mas como o Roberto falou, o horário é muito ruim, né? 2 da tarde, 3 da tarde, como é que você, né, tá no trabalho, ou então, não tem, é difícil de acompanhar assim ao vivo, né? E também rolou um movimento, a gente, vamos divulgar mais as meninas e tal. Hoje em dia estava até transmitindo alguns jogos para poder, né, dar uma força, mas quem organiza não ajuda, né, nessa então, né, antes da pandemia começar e paralisar tudo, tem um grupo de vascaínas, acho que a Cecília deve ter ouvido falar, da Vascaínas contra o Assédio, que elas começaram uma campanha pro futebol feminino do Vasco ser o jogo preliminar do time profissional, que seria, sensacional. Você entra um pouquinho mais cedo e consegue assistir, só que eu não sei até que ponto isso, até onde foi. E realmente eu não vejo sentido nenhum o Vasco ter um estádio próprio, o Vasco não treina no estádio, né? O Vasco treina no CT lá em Vargem Grande, não colocar as meninas para jogar lá, alugar o estádio Nova Iguaçu para jogar lá. Não faz sentido. Você tá reclamando do Vasco jogar em Nova Iguaçu e o Fluminense que joga lá em Xerém no futebol feminino. O Fluminense, pelo menos, às vezes ainda joga em Laranjeiras, né? Que é um lugar um pouquinho mais acessível. Mas a maioria dos jogos é lá no Los Larios, lá no estádio do Tigres. Lá só passa cavalo e ônibus de 10 em 10 horas. Muito complicado. Muito complicado. Para você ir para lá, tu tem que ir pro centro de Xerém andando mais uns 5 km para tu chegar. Então é muito amor, muito amor. Então tá certo. Galera, a gente já chegou a 1h30 de live, inclusive já até descarregamos baterias. Eu queria encerrar então aqui, mas agradecer muito, adorei a nossa live, foi divertidíssima, várias reflexões super pertinentes e muito legal ver justamente essa rivalidade saudável, assim, um zoando o outro, mas tudo na maior amizade. Eu gostei muito, galera, muito obrigada. É isso aí. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui expressando, né, o que muitos torcedores... Acredito que nem tudo que eu penso é que todo torcedor pensa, mas eu acredito que a maior parte, entendeu? Porque nesse momento difícil nós temos que nos unir, esquecer um pouco a rivalidade e tentar se ajudar para tudo voltar ao normal e a gente conseguir tocar a nossa vida, nas segundas ou a nosso colega de trabalho pelo jogo de domingo. Isso é uma coisa que todo mundo sente falta. Queria agradecer ao Alan, a vocês aí da ASJ Consultoria pelo convite, parabenizar aí meus amigos aí pelo trabalho do Vasco, Botafogo e Flamengo. Queria trocar mais ideia com vocês depois, a gente poder trocar uma resenha melhor. E é isso aí, brigadão, prazer conhecer vocês e tamo junto. Valeu. Agradecer, né, o convite aí da Cecília, do Alan aí, SJ Consultoria. Bacana, tá? Eu nunca tive essa experiência de online estar assim num debate assim, com torcedores de outros clubes, mas eu sou Flamengo pra caramba, mas como eu falei, né, tem um pai que é vascaíno e foi um cara que me passou muita coisa sobre futebol, sobre rivalidades também, bem bacana, e foi assim, sensacional de estar aqui com vocês. E eu espero que a gente, né, possa se reunir de novo e estar batendo papo, todo mundo, né, super de boa, né, sem ser aquelas... mas eu acredito que o futebol é isso aqui. Né, eu não posso ver, só porque o Roberto tá com a camisa do Vasco, que ele é meu inimigo. Ele é simplesmente meu adversário no campo, né, e uma pessoa que eu posso tranquilamente conviver, né, fora. Né, acho que isso aqui também mostra que a gente pode conviver em paz, né, aquele lance tudo sempre tem, paz no futebol, e é isso, né? Acho que lidar com os adversários, lidar com a derrota, debater, zoar, brincar. O futebol é isso aqui que a gente fez aqui agora, às vezes opiniões divergentes em algumas coisas, e a gente está convivendo, e foi uma honra estar aqui com todos vocês, e eu espero, ou nos nossos canais, ou aqui de novo, que a gente possa estar reunindo para a gente bater um papo sobre futebol. Quem sabe quando o futebol voltar, né? Já os jogos, já debate quente. Foi uma honra. Quando acabar isso aí, vamos marcar uma mesa de bar, né? Tomar uma cerveja, falar de futebol. Agradecer, cara, o convite. É sempre muito bom falar de Vasco, a coisa que eu mais gosto é falar de Vasco. Por mim, a gente ficava aqui até anoitecer, virava a noite aqui falando de Vasco e futebol, que é muito bom. O papo foi muito legal. O trabalho do Túlio eu já conhecia, porque eu já acompanhava ali o Túlio, a Nivinha, a galera do Flamengo, o Paparazzo.
Eu sou maluco com futebol, assisto esses caras todos aí, já conheci o Zé também. Agora estou conhecendo aqui o Fluminense Base, também vou seguir lá para acompanhar. Então, pô, foi um prazer aí conversar com vocês, falar um pouquinho de futebol com vocês, dar minhas opiniões aqui e também receber opiniões aqui que me fizeram pensar bastante e foi bastante produtivo. Tá certo, então. Obrigado, galera.